nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Lembrando que ele vai ter a parceria com a página Torcida Alvinegra, com a página Jornal do Santos e também com a Bruna Novaes, @SereiaPistola. Bom, gente, continuando aqui sobre as eleições do Santos que vão acontecer em dezembro, hoje eu venho falar do terceiro candidato que deve registrar a chapa ainda hoje ou já registrou, que é Rodrigo Marino. Rodrigo Marino, de 49 anos, ele tem pós-graduação em gestão estratégica de negócio e seu vice seria o Clóvis Cimino, beleza? Bom, então vamos começar a falar aqui do Marino. Lembrando que as minhas opiniões são baseadas ao que os candidatos falaram na sabatina ao Varanda Futebol Debate. Bom, então para começar vamos falar de futebol. Segundo o Rodrigo Marino, ele quer pegar esse time do Santos atual, que tem uma boa estrutura, tem uma boa espinha dorsal, e formar uma boa equipe. Ele não vê algumas contratações de forma urgente, porque ele acha que em alguns setores o Santos está bem servido. Querendo ou não, é uma verdade. O Santos tem uma boa dupla de volantes, que é o Rincon e o Jean Lucas, tem o Soteldo, tem o Marcos Leonardo de centroavante, tem o Furti, tem também o Morelos, que vai voltar de lesão ano que vem. Então ele acha que o Santos tem uma boa espinha dorsal e poderia agregar com algumas contratações. Ele também diz que no comando do futebol não faria grandes mudanças, tentaria manter o Galo e talvez manteria o Marcelo Fernandes, que são coisas boas. Eu já falei aqui que o Galo merece essa chance de continuar. O Marcelo Fernandes vai depender do que o presidente quer. Quer um ano de título de Brasileirão, quer um ano de Copa Sul-Americana. Então vai depender do que ele quer. Eu acho que o Marcelo Fernandes, se você quer um estadual e uma vaga para a Libertadores, eu acho que dá para manter. Se você quer bater campeão brasileiro, não sei se ele tem experiência ao ponto que consiga. Mas acredito no potencial dele porque ele já calou minha boca esse ano. Ele diz que as contratações seriam feitas com responsabilidade, nada que fuja das mãos do clube, sabe? Fugir da realidade, fazer uma contratação que não consegue pagar depois. Nesse ponto eu só tenho a elogiar. Eu acho que essas ideias de futebol do Marino são boas. Só que assim, tem uma coisa que eu tô louco para ver no debate que vai ter no Varanda Futebol Debate. Sabe? Porque assim, uma das principais rendas que ele utilizaria para montar o time seria as cotas de televisão que o Rueda antecipou e a venda do Marcos Leonardo. Então você vê que o Marino já não conta tanto com o Marcos Leonardo. E também tem que ver se ele venderia o Marcos Leonardo por um valor justo. Agora, vou passar para a base. Já começo falando do CT. Na questão do CT, ele achou que o CT da base foi apresentado de última hora e não dá para avaliar. Ele falou que tem algumas coisas muito estranhas na questão do CT e também foi apresentado de última hora. Ele prefere reformar o CT Meninos da Vila. Ele também quer fazer uma estruturação de formação no CT Rei Pelé. Então ele quer utilizar as instalações que o Santos já tem, que é o CT Rei Pelé e o CT Meninos da Vila. Não acho uma má ideia, mas se ele tem essa ideia, ele vai ter que reformar, ok? Porque eu já falei que o CT Meninos da Vila precisa de uma reforma. E se quer utilizar o CT Rei Pelé, ele realmente vai ter que fazer algumas adaptações por lá. Na questão dos campeonatos, ele vai priorizar o desempenho e a formação do que resultados, mas a real é que os resultados vêm com resultado de um bom desempenho. Mas assim, ele está usando uma filosofia certa na base. O que importa é formar o atleta para que ele chegue bem no profissional, ok? É o que eu falo da copinha. Geral prefere que o Santos ganhe a copinha, só que às vezes o time que ganha a copinha não tem algumas qualidades que no profissional precisa. E às vezes times que não ganharam a copinha do Santos, teve alguns atletas que se deram bem no profissional. Então vale mais a pena você formar, você lapidar um menino da base para depois subir ele para o profissional. Então essas ideias do Marino da base são boas ideias também. Eu concordo muito com o que ele diz aqui.
Só que assim, são coisas que vão ser obrigatórias a sair do papel. Não vai atrás de um novo CT? Achou que o projeto é estranho, é inviável? Cara, então ele vai ser obrigado a reformar o CT Meninos da Vila. É a única coisa que a gente vai ter que pegar no pé se caso ele for eleito. Na questão financeira, falando de SAF, ele não descarta a SAF, só que ele diz que não é sinônimo de sucesso. Ele diz que para virar SAF precisa de 4 requisitos que ele cobraria uma empresa para comprar o Santos, que seria pagar a dívida do clube à vista, CT com excelência, um CT bem estruturado, financiar uma nova arena e montar um bom time. Então, assim, se não tiver esses 4 requisitos, o Marino é contra uma SAF. Então, o Marino, no fim das contas, ele aposta mais em uma boa gestão, porque ele acredita que o Santos não precisaria ser vendido para voltar a ser uma potência. Sobre a Arena, ele falou numa questão de reavaliar o contrato. A questão é assim, né? O projeto, quando mudou e o Rueda correu para aprovar, mudou um monte de coisa que a torcida não gostou. Então, vários candidatos querem reavaliar e o Marino é um deles. E na questão do marketing, na questão da loja, sócio, ele quer que as lojas atendam os 8 milhões de santistas e ele também pretende aumentar o número de lojas físicas em pontos estratégicos. Bom, já falei aqui que eu sou a favor do Santos ter mais lojas físicas. E ele também acredita que um bom investimento no futebol traria um retorno financeiro gigantesco. E é uma verdade, esse ponto eu não posso discordar dele. Porque quando você investe no futebol e tem resultado, a mídia, o holofote vira para você. E os jogadores que estão jogando acabam virando um marketing do clube, com venda de camisa, venda de produto personalizado. Então, nesse ponto, eu acho que o Marino tem razão em investir no futebol para que esse investimento vire lucro no futuro. Só que, querendo ou não, é um tiro no escuro. Beleza? Acho uma boa ideia, acho que ele teve o bom senso quando teve essa ideia, mas é um tiro no escuro. Pode tanto dar certo como pode dar errado. O Marino, assim como o Vladimir Matos, defende o fim do CG e eu vou continuar com a minha opinião. É porque tanto o Rueda como o seu CG são ruins. O Pérez não tinha um CG tão ruim, só que o Pérez centralizava o poder e não escutava ninguém. Então, assim, o fim do CG é uma coisa que vai de candidato para candidato e de pessoa para pessoa. Se você é um bom candidato, um bom presidente com um bom CG, você faz um bom trabalho. Agora, se você é que nem o Rueda, um péssimo presidente com um péssimo CG, o trabalho só tende a dar errado. E o último tópico que ele falou é de jogar em São Paulo. Ele acha que o Santos tem que fazer um jogo por mês aqui na capital. Nesse ponto, eu acho que o Marino foi mais lúcido que os outros candidatos. Porque assim, você não pode ser extremo. Nem todos os jogos na capital e nem todos na Baixada. Eu acho que o Santos precisa unir os santistas da capital e os santistas de Santos. Então acho que um jogo por mês na capital, eu acho que é o ideal. Porque você atrai o sócio do Santos em São Paulo e os jogos da Vila Belmiro que vão ter com mais frequência, você atrai também mais sócios da cidade de Santos mesmo, ok? Então, nesse ponto, eu acho que o Marino também teve o bom senso de não ir para nenhum extremo, tá certo? Bom, gente, então é isso, as propostas e ideias do Marino. Se você concorda com algo ou não, só comentar aqui abaixo. E se você teve uma visão diferente em relação às propostas do Marino, é só comentar aqui abaixo, tá certo? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.